Olá, eu me chamo Marcos e vou falar para vocês um pouco sobre dois tipos de arranjo físico, chamados de funcional e celular. Eu vou destacar as suas vantagens, as suas características e citar exemplos do seu uso. Vamos ao conceito de arranjo físico funcional. Trata-se de um layout onde os centros de trabalho são agrupados de acordo com a função ao qual desempenham. Os materiais ou pessoas movem-se de um centro ao outro de acordo com a devida necessidade. Na indústria, esse tipo de arranjo físico indica que as máquinas ou equipamentos de uma mesma função ou de funções complementares umas das outras são agrupadas e posicionadas de forma estratégica para facilitar a locomoção de funcionários ou produtos dentro do layout, sendo chamados assim de departamentos funcionais. O produto, após ter um de seus processos finalizados, caminha até a próxima máquina adequada à fase de operação em que se encontra, e assim por diante. Ou seja, o mesmo grupo de máquinas serve a diferentes fases do produto, aumentando a flexibilidade do sistema e, consequentemente, gerando mais produção em menos tempo. Temos também, como outros exemplos, além da área industrial, bancos, hospitais e escolas. Existem diversas atividades, as quais são organizadas por processos. A lógica desse tipo de arranjo é a de agrupar recursos com funções ou processos similares. Em uma loja de departamentos com arranjo funcional, o cliente encontra uma organização feita por roupas femininas, roupas masculinas, sapatos e muitos outros setores. Em hospitais, não é muito diferente. Os setores são organizados de acordo com a sua especialidade ou função. Dentre os setores existentes, podemos citar alguns exemplos como setor de radiologia, setor de ortopedia ou setor de enfermagem. Já em um supermercado com esse tipo de layout, geralmente os produtos também são agrupados seguindo a mesma lógica. Existem setores como setor dos materiais de limpeza, setor dos frios, setor de hortifruti ou setor de bazar. Normalmente, o arranjo físico funcional é utilizado quando os fluxos que atravessam os setores ou departamentos funcionais são muito variados e ocorrem intermitentemente. Observando a ilustração do arranjo físico de um supermercado, instantaneamente fica evidente que ele possui um layout organizado por setores, o que o caracteriza como arranjo físico por processo. Existem duas rotas representadas por linhas que mostram todo o percurso percorrido pelos clientes X e Y. Fica evidente que, mesmo sendo representados apenas dois possíveis fluxos de clientes, são mais que claras as inúmeras possibilidades que esse tipo de arranjo físico pode vir a lidar com diferentes roteiros. E é exatamente essa a característica que possibilita este tipo de layout ser tão flexível. Em contravia, é fácil imaginar o caos que pode existir se o fluxo de pessoas for muito intenso. Esse é um trade-off que às vezes pode estar presente neste tipo de arranjo. Trade-off significa escolher uma coisa em detrimento de outra. Em outras palavras, é uma contraposição entre duas coisas, como é o exemplo do supermercado. Privilegia a flexibilidade dos fluxos à custa da eficiência. Algumas características fundamentais desse arranjo. Devido à sua grande flexibilidade, existe a possibilidade de adaptação a uma variedade de produtos ou prestações de serviços. Outra característica é a criação de uma rede de fluxos,
Cada produto passa pelo cliente, pelo centro de trabalho necessário, de acordo com a sua atual fase de produção. Já no caso das atividades de serviço, a movimentação ocorre por parte do próprio cliente, como é o caso de pacientes em uma clínica. Os equipamentos, no geral, são mais baratos que no arranjo por produto, o que gera custos fixos menores. Algumas desvantagens. Os estoques dos materiais por processo tendem a ser mais elevados. Em contrapartida à flexibilidade, ocorre a obtenção de volumes relativamente modestos, se comparado ao layout de produção. Vamos ao arranjo físico celular. O arranjo celular consiste na junção de diferentes equipamentos e maquinários que são capazes de produzir todos os elementos de um mesmo agrupamento, como se cada unidade celular formasse uma pequena fábrica. Em outras palavras, recursos não similares são agrupados de forma que, com suficiência, consigam processar um grupo de itens que requeiram similares etapas de processamento. Em suma, o layout celular é um híbrido do layout funcional com o layout linear. O layout funcional, como já foi dito antes, tem processos e equipamentos em setores de trabalho específicos, como é o caso dos ambientes hospitalares. Já o layout em linha possui máquinas lado a lado, lineares e padronizadas a uma peça em específico. O arranjo físico celular busca aumentar a eficiência do arranjo físico funcional, usufruindo da sua flexibilidade mesclada com o ponto forte do arranjo linear, a qual se baseia em seguir uma linha de produção, tendo como finalidade reduzir o tempo de passagem de um produto pelas células. Cada célula ou unidade de produção é capaz de gerenciar e criar um determinado produto ou uma família de produtos, dado que toda a produção é feita em um mesmo espaço. Os layouts celulares mais comuns são formados pelas letras V, L e U. Eles possuem essa nomenclatura porque as máquinas que são distribuídas na fábrica têm o formato de letras. Vantagens: o layout celular aumenta o desempenho do sistema e acrescenta flexibilidade ao setor produtivo. Com a flexibilização dos lotes de produtos, há a redução do transporte de materiais, o que implica em um número de estocagem menor. Como existe uma proximidade física das máquinas e operários, a comunicação entre os colaboradores de uma mesma célula é melhorada, gerando um ambiente de trabalho mais harmônico. Devido ao layout celular ser reproduzido em forma de letras, o mesmo permite um retrabalho com fácil retorno, ao mesmo tempo que facilita o manejo de ferramentas e materiais. Desvantagens: em geral, a maior desvantagem do layout celular é o fato de que ele é feito para um modelo de produto específico, muitas vezes não permitindo padronizar o mesmo ciclo para outras famílias de peças diferentes. Como os operadores estão treinados para manufaturar um tipo de produto, nem sempre eles conseguem operar novas máquinas e manufaturar outras peças, a não ser as daquela família de produtos atual. Problemas de manutenção em uma célula de trabalho podem vir a afetar todas as outras células seguintes que fazem parte do mesmo processo. Exemplo: de modo geral, o arranjo físico é mais associado à manufatura, porém, seus princípios também podem ser utilizados em serviços. Aqui temos o exemplo de uma loja de departamentos, mostrando a loja dentro da loja. Como se pode ver, aqui o arranjo predominante é o funcional, já que dispõe de diversos setores. A exceção é o setor de esportes. Essa célula é dedicada à venda de diversos tipos de produtos com um tema em comum: produtos esportivos. Dentro dela podemos encontrar calçados, roupas, revistas, equipamentos, livros e outros mais, dentro do mesmo espaço. Dentro dessa célula encontram-se vários processos que foram dispostos juntos
não somente por serem similares, mas porque, ao estarem agrupados, satisfazem as necessidades de um consumidor em específico. Então, assim concluímos que, de fato, estudar o ciclo produtivo da empresa é fundamental para traçar o melhor layout de produção e, dessa forma, reduzir as despesas com a capacidade produtiva. Portanto, o mais adequado é se inteirar sobre as informações de cada tipo de layout, de maneira que seja possível analisar o mais adequado para o seu negócio. É vital verificar as etapas envolvidas no seu processo e entender os pontos de melhoria ou algum outro ponto de mudança para tornar o trabalho mais eficaz. Afinal de contas, é o aumento da produtividade que vai estar em jogo. Então, o aproveitamento do espaço precisa ser minuciosamente estudado.